A gente precisa olhar para essa dimensão da questão militar, construindo menos o mito de que os militares sentam numa mesa e organizam tudo hierarquicamente de forma estratégica. Porque as crises que a gente está observando mostram exatamente que isso não acontece. E em muitas das áreas em que eles estão presentes, os resultados de gestão não são os melhores. Então, a minha impressão é que, às vezes, a gente atribui um grau de coordenação a esse processo que é maior do que o que ele realmente impõe. Porque, como se trata de um movimento corporativista, a característica do corporativismo é que todos seguem uma linha geral, mas a linha geral é a ocupação do Estado. Para poder enxergar todos os elementos que estão refletidos na nossa conjuntura, há que se responder quem são esses militares que ocupam o governo hoje. E aqui, de maneira esquemática, ainda que simplificando, mas para tentar tornar mais inteligível, aqui a gente tem um processo que é da seguinte ordem. Quando a gente olha para o alto generalato, e eu vou basicamente ao Exército, porque é das três armas aquela que mais ocupa o governo federal hoje, né? Então, quando a gente olha para o alto escalão do generalato, a gente encontra um contingente hoje de generais que foram formados na década de 70 e ao redor daquele período. E, portanto, muitos deles, aliás, formados na Academia Militar dos Agulhas Negras, na AMAN, muitos deles, inclusive, contemporâneos do próprio Bolsonaro, né? E esse período na AMAN foi um período marcado por uma influência de uma visão de mundo que naquele momento se materializava na figura do Silvio Frota. O Silvio Frota ele era o general ministro da Guerra no final da ditadura militar e ele foi um dos grandes oposicionistas dentro do governo Geisel à abertura democrática, né? Ele representava aquela ala que nunca aceitou a pactuação que levou adiante a transição democrática no Brasil. E que, portanto, sempre enxergou as Forças Armadas como um papel de tutela sobre a República, né? Então, essa é uma primeira influência que está muito presente nos generais de hoje. Talvez o exemplo mais emblemático seja do próprio general Heleno, que foi ajudante de ordens do Silvio Frota, né? Além disso, tem um outro contingente, também dessa mesma geração, que já foi formado pelos ares e pela influência de uma segunda figura importante para essa turma, que é o general Leônidas Pires, que foi justamente o general ministro do Exército no governo Sarney e no processo de construção da Constituinte de 88, né? Ele, ao contrário do Silvio Frota, tinha uma adesão maior à abertura democrática, mas também compreendia o papel das Forças Armadas como um papel de poder moderador. Prova disso é que no bojo do próprio debate sobre a Constituição de 88, quando se fez a primeira redação do artigo 142, que é o artigo que trata das Forças Armadas, a Constituição, as primeiras propostas sinalizavam que as Forças Armadas deveriam ter como papel principal a proteção das fronteiras e a segurança do Brasil contra inimigos externos. Não havia ali no texto a definição da proteção e da segurança interna por meio da garantia da lei e da ordem, que depois se consolidou no texto. E esse processo acontece porque, no bojo das discussões constituintes, teve um determinado momento em que o debate sobre a extensão ou não do mandato do Sarney, o Sarney tinha um mandato de 6 anos e se queria que encolhesse para 5, depois chegou uma solução pactuada para que o mandato dele tivesse 5 anos, mas no meio dessa turbulência, as principais figuras do MDB da época entraram em conflitos internos. E nessa ocasião, o general Leônidas ele interviu sobre o processo de redação da Constituição e foi resultado disso que se marcou a presença da garantia da lei e da ordem como uma das características das Forças Armadas, abrindo, então, essa possibilidade de interpretação de tratar as armas como um poder moderador.
Por que eu estou fazendo essa digressão? Porque tanto aqueles que entendem o papel das Forças Armadas como poder de tutela, quanto aqueles que entendem como um papel de poder moderador, estão presentes hoje no governo Bolsonaro. Isso significa que a cultura democrática majoritária das Forças Armadas, ou para ser mais preciso, dos militares que ocupam o governo, sofre de um déficit democrático e de ressentimentos com relação ao processo da abertura democrática que acabam marcando a atuação deles no governo. Quando eu desço para o baixo, para o médio oficialato, aí eu vou encontrar uma outra situação. Nesse caso, tem um contingente de soldados e outras figuras dentro da hierarquia do Exército que se formaram na década de 90, não mais na década de 70. Né? E, portanto, foram marcados, nesse caso, por uma presença muito intensa do discurso neoliberal, porque nesse período as Forças Armadas realizaram muitos convênios e parcerias com instituições de ensino de viés pró-mercado, e foi exatamente nesse momento que se começou a cultivar a ideia de que os militares teriam uma superioridade intelectual, moral ou de gestão que abriu o apetite deles para que eles paulatinamente fossem desejando ocupar mais espaços no governo, até que chegássemos a essa situação atual de uma ocupação muito intensa. E a partir desse perfil, como eu disse antes, o que move esses militares são os três elementos que dizem respeito ao alinhamento automático com os Estados Unidos, essa visão de mundo que não é completamente democrática e que, ao mesmo tempo, tem a presença de características liberais e conservadoras muito intensas, e, fundamentalmente, esse apetite corporativista por ocupar um número expressivo de cargos dentro da estrutura da administração pública federal. A trajetória disso, de maneira esquemática, começa com, no início do governo Collor e depois no governo Fernando Henrique, com um conjunto de mudanças que passam pela extinção do Estado-Maior das Forças Armadas, pela criação do Ministério da Defesa, ainda no governo Fernando Henrique, e por conta das políticas neoliberais, este novo e nascente Ministério da Defesa, ele passou a sofrer uma série de restrições orçamentárias, sucateamento de equipamentos, desestruturação de suprimentos militares. Além disso, as missões de defesa foram progressivamente sendo substituídas por atividades mais policiais do que de natureza militar. Né? Então, essa ausência de projetos estratégicos acabou bloqueando o desenvolvimento das Forças Armadas no sentido mais forte da palavra. E, por consequência, isso acabou reiterando aquela lógica territorial que, historicamente, faz com que as Forças Armadas entendam que a sua principal tarefa é se ocupar da segurança interna, mais do que da defesa externa do país. E, como eu havia dito antes, é exatamente nesse período que começa a se intensificar a relação das escolas militares com as escolas e instituições de ensino privadas de natureza neoliberal ou pró-mercado. Né? Então, eu acho que essas são algumas características do governo, do período do governo Fernando Henrique. Né? Quando a gente vai para os dois mandatos do presidente Lula, a gente já nota um reestabelecimento da política de defesa nacional. É o momento que se desenha a estratégia nacional de defesa, que se produz a política nacional de defesa, que se constrói o livro branco da Defesa Nacional, que é a referência e o marco para a construção das nossas estratégias, e é o momento que se estabelecem as parcerias estratégicas com a ONU por meio das missões de paz. Né? E é quando se iniciam os primeiros projetos e contratos, por exemplo, de grandes iniciativas como a construção do submarino a propulsão nuclear da Marinha e o projeto dos caças supersônicos Gripen da Aeronáutica, junto com a Suécia. Aqui, acho que tem um ponto relevante a ser destacado, porque muitas vezes no nosso debate no campo progressista, surge a pergunta que é, ora, se o governo Lula fez tanto pelos militares, pelas Forças Armadas, por que esse ressentimento, por que essa oposição, por que essa explicitação feita, por exemplo, pelo general Vilas Boas de
um apoio ao Bolsonaro ou de restrições à candidatura e à soltura do presidente Lula, né? E eu acho que há um elemento que volta àquela premissa da minha análise, que é a de não tratarmos as Forças Armadas de maneira homogênea. Porque se a gente observar esses projetos, como eu acabei de citar, o projeto de submarino de propulsão a nuclear foi uma parceria da Marinha com a França. O projeto dos caças Gripen, da aeronáutica, foi uma parceria da aeronáutica com a Suécia. O Exército foi justamente a arma que teve menos grandes projetos estratégicos dessa monta, e nessas parcerias, também pela política externa de defesa da soberania brasileira, o alinhamento automático com os Estados Unidos não estava dado. Portanto, isso criou um ambiente que facilitou a aproximação entre o Exército, especificamente, do Brasil, e os Estados Unidos, né? E que acaba desaguando nesse alinhamento que a gente assiste com o governo Bolsonaro. Agora, tudo isso é complexificado quando a gente avança em direção ao governo Dilma, porque aí a própria biografia da presidenta como resistente da ditadura militar já provoca desconfortos entre uma parte dos generais, sobretudo da reserva. É inequívoco que a instalação da Comissão Nacional da Verdade provocou uma turbulência na relação entre o governo e os militares, que nunca aceitaram completamente essa política. Além de, nesse período, a gente tem alguns episódios que podem parecer secundários do ponto de vista da nossa conjuntura, mas que tiveram um peso muito significativo para os militares. Por exemplo, quando o clube militar se posiciona contra a Comissão Nacional da Verdade e a proposta de revisão da lei da anistia, a Dilma imediatamente desautoriza uma nota publicada pelo clube militar e intervém sobre o clube militar. Ela pede a demissão de generais. E isso começa a esgarçar a relação da presidenta com o Exército, em primeiro lugar, e na esteira com o conjunto das Forças Armadas. Além disso, uma outra iniciativa que é pouco lembrada, mas que é muito importante, se teve naquele período um começo de tratativas para que se institucionalizasse um alto comando unificado das Forças Armadas com a presença de civis. E isso os generais não aceitaram. E, por fim, nesse período, quer dizer, o uso policial do Exército, os grandes eventos, a Copa do Mundo, Olimpíadas e outros, também foi alimentando esse sentimento dentre eles de querer fazer parte da vida política, da vida decisória do país, né? Até que a gente chega no processo turbulento dos últimos anos, em que os militares, ou uma parte dos generais, sobretudo, se posicionam tanto no impeachment da presidenta Dilma, quanto na prisão do presidente Lula, e isso culmina naquele tweet do general Vilas Boas e numa própria declaração do Bolsonaro, que agradece, né, o Vilas Boas por ter chegado à presidência sem esclarecer ao certo por que está fazendo aquele agradecimento, né? Já no governo Temer, se remonta o Gabinete de Segurança Institucional, que era uma estrutura que não fazia mais parte da nova República, e se reforça o uso do dispositivo da garantia da lei e da ordem, fortalecendo, então, esse apetite de participar da vida da administração pública nacional, e a gente, então, chega nesse quadro, que é um quadro de um governo que não é militar, mas certamente é militarizado. Eles estão extravasando aquelas áreas onde eles estabelecem relações tradicionalmente, como a área de defesa, algumas áreas de infraestrutura, e eles estão ocupando o conjunto do governo. Na esplanada dos ministérios, os militares são praticamente a metade do conjunto dos ministros hoje, e quando a gente desce para a análise dos segundos e terceiros escalões, a gente percebe uma presença muito intensa, sobretudo naquelas áreas que são ligadas ao orçamento, logística, planejamento, e que são áreas que movimentam contratos muito significativos. Por isso, eles têm um papel estratégico nas diversas pastas em que eles estão alocados, né? Um dos ministérios que tem uma presença
muito intensa dos militares é exatamente o Ministério de Minas e Energia. No gabinete do Ministério hoje tem 22 militares, tanto da ativa quanto da reserva. Se eu estendo essa análise para as empresas estatais ligadas ao Ministério, eu vou encontrar pelo menos mais 10 militares no sistema Eletrobras, e aí eu estou descartando a eletronuclear, que é um espaço que eles tradicionalmente ocupam, e também tem 3 militares na direção da Petrobras atualmente. Além do Ministério de Minas e Energia, também chamou a atenção na análise que fizemos o grau de militarização do Ministério da Saúde, que se intensifica no período em que o general Pazuello foi ministro. Eu não sei agora, com a chegada do Queiroga, como fica essa situação. Eu sei que aconteceram algumas trocas, mas eu não tenho notícias de que tenha diminuído significativamente o número de militares, né? Além disso, eles estão intensamente presentes nas empresas estatais, naquelas que estão ligadas ao complexo industrial da defesa, Imbel, Amazul, né? Trabalham com armas, que trabalham com proteção da Amazônia Azul, mas eles também estão distribuídos, como eu disse, no setor de energia, de transportes, de infraestrutura, né, de uma maneira bastante significativa. E merece também destaque o fato de que, muitas vezes, quando os militares estão à frente das empresas estatais, nem sempre eles defendem o discurso neoliberal de privatização, que muitas vezes aparece no discurso público, né? É curioso, eles defendem privatizações para aquelas empresas que são comandadas por civis, mas uma empresa ligada ao Ministério da Defesa, como a Engeprom, sofreu uma capitalização de mais de 7 bilhões no último ano. Além do que, eles reorganizaram a política de distribuição de gratificações e jetons para participação de militares em reuniões de conselhos de administração de empresas estatais. Por isso, o argumento do corporativismo se reforça. Quer dizer, quando precisa defender os seus privilégios e os aumentos dos seus ganhos, eles não são neoliberais. Quando eles precisam se legitimar diante do bloco que ocupa o poder, eles enunciam um discurso neoliberal. Então, isso vai sendo modulado à luz dos interesses corporativos que estão postos na conjuntura. Quando a gente faz essa comparação entre a carreira militar e outras carreiras civis do serviço público, a gente nota alguns privilégios na maneira como os militares participam desse processo. O primeiro deles é que, no último período, nós tivemos um aumento do soldo, o salário dos militares acima da inflação. E não aconteceu a mesma coisa com o salário mínimo. Então, de um lado, o salário dos militares aumenta, até inclusive para o alto escalão teve a discussão recente sobre o aumento dos ganhos de ministros e militares, inclusive ultrapassando e quebrando o próprio teto dos gastos estabelecidos pelos liberais conservadores que eles apoiam. E a mesma coisa vale quando a gente observa, por exemplo, os efeitos colaterais da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né? Quer dizer, o conjunto de desmontes que foram feitos no mercado de trabalho e na CLT não impactaram os militares, que, pelo contrário, eles tiveram benefícios, reajustes de remuneração para o período em que eles estão estudando e outras de maneira muito significativa desde o início do governo Bolsonaro. Na reforma previdenciária, a mesma coisa. Não só eles não foram atingidos, como eles foram beneficiados, né? Eles têm um teto de aposentadoria, teto de idade de aposentadoria menor que os dos civis, e eles desfrutam de privilégios, por exemplo, da seguinte natureza. Um jovem militar, quando ainda está em período de estudante na escola militar, ele já é considerado um servidor público. Então, o tempo de serviço já começa a contar, além do salário que ele está recebendo, né? Então, quando a gente compara com os civis, quer dizer, os servidores civis não têm bolsa garantida para estudar e nem tem o tempo de estudo contado como parte do tempo para o conjunto da aposentadoria, né? E, além disso, tem uma série de outros benefícios, bonificações, gratificações que foram sendo incorporados e incrementados
fazendo com que os militares tenham ganhos bastante significativos desde o início do governo Bolsonaro, né? Como o grau de presença dos militares no governo Bolsonaro é muito intenso e muito orgânico, eles passaram a compor e ter presença em todas as grandes crises que o país atravessou no último período, né? Nós passamos, por exemplo, por um apagão na região do Amapá. O ministro do Ministério de Minas e Energia é um almirante, né? Nós estamos passando por um aprofundamento severo da pandemia, dos contágios, números de mortes, dificuldade com insumos, vacinas, equipamentos, tudo aquilo que a gente conhece. E o caso do Pazuello talvez seja o mais emblemático de como essa mistificação, muitas vezes construída pela opinião pública, de que o militar tem uma superioridade intelectual, moral e uma capacidade de gestão, é um mito que precisa ser desmontado. É evidente que há militares que têm uma imensa capacidade de liderança, de gestão. É evidente que os militares podem e devem participar da administração pública, mas naquelas áreas que estão ligadas ao complexo industrial da defesa, não naquelas áreas que são e devem ser responsabilidade dos civis, porque quando isso acontece, a gente passa a atravessar esse tipo de situação que a gente se encontra hoje, que é de crises de múltiplas naturezas em diversas áreas, com a presença dos militares, sem conseguir dar resposta. Tudo isso combinado, algumas notícias, né, que começaram a pulular na imprensa no último período sobre compras governamentais feitas pelos militares de artigos, vamos dizer assim, pouco ortodoxos, né, como cerveja, picanha e leite condensado. Isso tudo vai criando um clima de descredibilização e isso tudo vai criando um sentimento que já se revela nas pesquisas de opinião de perda de credibilidade das Forças Armadas. Por isso, inclusive, passados 2 anos do governo Bolsonaro, o grau de coesão entre as Forças Armadas é menor hoje do que era no início do governo. O que é bom que se diga, também há generais, almirantes e brigadeiros desconfortáveis com essa situação. Embora não sejam a maioria, eles existem. Eu acho que os desdobramentos da CPI da Covid-19 vão dizer muito sobre esse processo. Porque a gente tem alguns generais que apoiam o bolsonarismo de maneira muito orgânica hoje, como o Braga Neto, o Augusto Heleno, o Eduardo Ramos, né, que são bolsonaristas orgânicos, mas tem uma série de desconfortos que vão se expressando. Acho que o mais evidente deles é o do general Santos Cruz, mas também o general Pujol, o próprio general Paulo Chagas, né, que assume as forças, e outros coronéis, o próprio almirante Barra Torres, no depoimento à CPI, demonstrou um grau de organicidade menor ao bolsonarismo. Então, eu acho que tem um quadro em mudança, um quadro em transformação, e, como eu disse, ele precisa ser observado. Não sei, acho que a expansão disso vai depender da capacidade de reação do governo Bolsonaro para enfrentar esses próximos passos da crise sanitária, mas sabendo que isso deixa um desconforto constitutivo para as Forças Armadas, né? Que são defensoras da ordem e do progresso, seguindo o velho lema do positivismo republicano, e que estão se acumpliciando e fazendo parte de um governo que é o governo da desordem e do regresso.